Olá, que bom estarmos juntos para mais esse projeto da nossa querida IPG. E eu, com muita alegria, quero apresentar para você o nosso novo projeto Papo de Amigo. E vão ser alguns papos, algum tempo, onde eu quero abençoar você e quero trazer assuntos que vai fazer você pensar. Esta é a grande ideia de desenvolver em você a habilidade de pensar, de pensar. Quando a gente pensa, a gente erra menos e a gente acerta mais. Então, hoje é a nossa primeira entrevista, abrindo assim a série Papo de Amigo. Você que ainda não tem o aplicativo da nossa querida IPG, baixe lá no seu celular, divulgue, fale, converse com o seu pessoal, que o aplicativo está show de bola. E hoje, abrindo a série Papo de Amigo, um grande amigo. Nós temos o mesmo sobrenome, não somos parentes de sangue, mas somos parentes de cruz. Já nos conhecemos então há mais de 2000 anos, porque Cristo nos uniu lá na cruz do Calvário. E eu quero ter a honra e o prazer de apresentar para você o meu querido amigo Nivaldo Nassif, para os íntimos, o Nassifão. Olá, prazer, viu, de estar aqui com os seus telespectadores, não é isso? É isso mesmo. Que essa palavra é antiga, já não existe mais, né? É verdade. Com os seus seguidores agora. Uma honra, viu, Nassif, estar aqui com o meu xará, de verdade, somos Nassif, e temos esse laço de sangue, de certa maneira, e também o laço de cruz, né? Isso que mesmo. cremos no nosso Salvador Jesus Cristo. verdade. Uma honra estar aqui com você e com vocês. Muito bom. Nassifão, eu quero primeiro agradecer a você. Sabe, você, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Europa e o mundo. E hoje me dá a honra de estar aqui com a gente, abrindo esse projeto Papo de Amigo. O Papo de Amigo surgiu porque realmente a gente tem muitos papos de amigo. E por que não esse Papo de Amigo abençoar outras pessoas, instruir outras pessoas, não ficar só entre nós, mas essa rede de amigos crescer por causa do nosso papo. Muito bom. E eu gostaria de que você falasse do seu último lançamento. O Nassifão é pastor, escritor, empresário, e eu quero muito, eu estou amando o último lançamento dele, que é um livro maravilhoso, que eu quero inclusive incentivar você a ter este material. O livro chama-se Desvendando Segredo na Formação da Riqueza. E eu quero nada melhor do que o escritor dele falar desse livro para você. Tá bom. Esse livro aqui é fruto da minha tese de doutorado. Meu doutorado nos Estados Unidos em aconselhamento clínico. Deixa eu só explicar o que é. No Brasil não existe aconselhamento clínico, existe psicologia clínica e psiquiatria. Aconselhamento clínico nos Estados Unidos é intermediário. Se eu fizesse, eu nunca quis fazer, 2 anos de residência médica, eu já podia dar o remedinho como o psiquiatra dá. Só para entender por onde eu estudei. Quando eu estava para desenvolver a tese para o doutorado, eu estava numa época percebendo que muitos brasileiros nos Estados Unidos e muitos americanos nos Estados Unidos estavam mergulhados em dívidas. E muitos brasileiros disseram, eu vou para os Estados Unidos porque lá eu vou ter condições financeiras melhores, vou realizar meus sonhos. Só que ele chegou lá e se meteu em tantas dívidas quanto aqui. E muitos americanos falidos lá também. Então eu comecei a perceber, será que é o lugar que nos faz ricos? Será que é o sistema de governo que nos faz ricos? Será que é a força do dinheiro que nos faz ricos? Bem, ainda que lugares, sistemas de governo e economias fortes possam facilitar a construção da riqueza, estava aqui o problema. Tinha que mudar aqui dentro. Então, a minha tese de doutorado foi, na época, como que os meus maus hábitos desde criança na área de finanças, vendo como os meus pais agiam, e os meus traumas emocionais poderiam estar sabotando a minha administração financeira pessoal. Então eu percorri anos estudando, antes de apresentar a tese, estudei psicologia, psicologia clínica, psicologia positiva, estudei história, antropologia, arqueologia, para ver se eu descobria matizes no nosso passado que pudessem me dar luz ao que estava acontecendo. E encontrei. Então, aí desenvolvi essa tese.
Só que nesse ano, depois de praticar isto que está escrito aqui, eu resolvi transformar a tese no livro. Né? Lá nos Estados Unidos eles me deram 10 na tese, a USP São Paulo me deu 9. Eles foram mais criteriosos. Então, hoje esse livro aqui, Desvendando o Segredo da Formação da Riqueza. O livro tem 3 partes importantes. Primeiro é trabalhar a sua cura, mudar as suas ideias aqui dentro para você se auto-checar e perceber que mudanças precisam ser feitas aqui. Segundo, descobrindo o segredo. No Descobrindo o Segredo, nós temos um capítulo sobre ideias e pensamentos errôneos e corretos a respeito de dinheiro. Temos um capítulo sobre você tem alma de escravo ou alma de livre, depois podemos desenvolver esse tema. E ainda um capítulo no Segredo sobre como usar o pensamento. Porque os seus pensamentos são indicativos de para onde você está conduzindo a tua vida. E aí, finalmente, o segredo, 10 princípios do segredo, que fala sobre criação da minha riqueza. E isso aqui, para dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver o que a Bíblia revela de forma maravilhosa sobre isso. E a última parte do livro, aí sim, uma caixa de ferramentas de administração financeira. Porque não adianta nada eu falar, administra o dinheiro assim, se você não fez mudanças internas, se você não ganhou os novos hábitos na sua vida. Aí, com essa nova visão, com essa cura, você terá condições de usar a caixa de ferramentas. O que é um orçamento, como diminuir despesas, como aplicar, onde que aplicar, que caminhos você tem para a construção da sua riqueza. Então as pessoas perguntam para mim, mas todo mundo pode ser rico? Todo mundo pode. Todo mundo vai ser rico? Todo mundo pode melhorar o seu padrão de riqueza. Se você vai ser trilionário, eu não posso garantir. Mas eu posso garantir que você, caminhando por este livro, vai construir um estilo de vida que daqui a alguns anos você não precisará mais de trabalhar e continuará com a sua casa, com o seu carro, com o seu alimento, com o seu seguro médico, com o seu meio de transporte, vivendo bem. Então, por quê? Pessoas que não sabem do segredo, elas vão nascer e vão morrer trabalhando para garantir uma roupa, uma comida, um meio de transporte e uma caminha para dormir. E esse livro vai te ensinar, em algum momento da sua vida, você não ter mais que trabalhar sem perder estas 4 coisas básicas da vida. Então, para mim, isso é riqueza. Alguém me perguntou, o que é riqueza? Bem, riqueza é fazer o que eu quiser com o meu tempo. E não perder aquelas 4 coisas. Então, eu tenho minha casa, tenho meu carrinho, eu tenho meu seguro médico, minha alimentação, eu tenho minha roupinha e tenho meu meio de transportes. Hoje, nos Estados Unidos, eu não tenho automóvel. Por uma simples razão. Eu viajo 3 vezes por ano para o Brasil, 2 meses e meio, 3. Viajo 3 ou 4 vezes para a Europa. Quase eu não paro em casa. Então, para que eu teria um carro lá? E outra coisa, na minha família tem 4 automóveis. Sempre tem um à toa, quando eu estou por lá. Não é? Então não é só eu quero ter. Para que eu quero ter? Isso que o livro vai ensinar. O livro vai ter uma frase interessante. Existem pessoas muito engraçadas. Elas compram o que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para mostrar às pessoas que elas odeiam aquilo que elas não são. Então, esse livro vai ensinar você a se libertar do que estão pensando, do que estão falando, como que eles olham para mim. Você vai ser feliz. Você vai ter uma vida livre de dívidas. Você vai ter uma vida de administração financeira gostosa. Até chegar numa idade, pode ser aos 60, tem pessoas que vão conseguir muito cedo. Eu tenho amigos que praticaram isso e aos 40 anos são donos de 2 ou 3 corporações. Puxa. E têm empregados trabalhando. Então, tem gente trabalhando para eles. Mas eu cheguei aos 68 para dizer para você, eu já conheço perto de 30 países do mundo, eu vou para onde eu quero e continuo ganhando meu dinheiro, porque hoje quem me dá dinheiro são os meus livros. Eu vendo 10, 15 mil unidades por ano aqui no Brasil e sem levar em nenhuma livraria. Puxa. Agora nós estamos entrando nas redes sociais, entrando nas livrarias seculares evangélicas. E o meu alvo é
que todas as livrarias do Brasil tenham este e os outros títulos que eu tenho. Quando são isso começar a maravilhosos, acontecer, aliás, nós estamos falando em alguns milhões. Você que quer aproveitar, aproveita que a tiragem aqui, quantos milhões? Desse Bom, daqui. essa foi o lançamento, nós fizemos 5.000, já está fora. Nós temos alguns exemplares que já destinado a lugares onde eu estou indo, vou levá-los para exposição. Então a gente ainda tem livro, que se você quiser comprar pelo Mercado Livre, pode ir lá no Mercado Livre ou na minha loja do Instagram. Entendi. Tá? E aí o meu assistente faz chegar pelo correio nas suas mãos esse livro. Então eu quero te incentivar a entrar no nosso aplicativo, tem um ícone lá que vai direto para a loja do Nacifão e tenho certeza que você vai ser muito enriquecido com esse material. Nacifão, no Papo de Amigo, você falou alguma coisa sobre a escravidão do pensamento, é isso? É, exato. O que seria isso, escravidão do pensamento? Bem, vamos lá, a Bíblia Sagrada diz que assim como o homem pensa em sua alma, em seu ser, isto ele é. A Bíblia Sagrada também diz que há poder de vida e de morte na língua. A Bíblia diz em Provérbios 18 que o que sai da boca do homem, disso ele saciará o seu próprio estômago. O que é isso? Quando eu tenho pensamentos, eu falo deles. A boca fala do que está cheio o coração. Jesus. Quando Jesus falou isso, ele não estava se referindo a esse órgão, né? Não é aqui. Claro. A gente diz, aceitei Jesus no meu coração. Então eu aceitei Jesus no meu coração e amanhã eu tenho um desastre de automóvel e eu estou morto, mas o meu coração está válido. E aí vai para um sujeito que nunca creu em Jesus, como ele agora pegou o meu coração que tem Jesus, Pronto, ele vai para o céu, eu não. Evidentemente que não é isso. O coração é aqui, a sua mente, a sua alma, o seu ser. Então Jesus disse que a boca fala do que está cheio aqui dentro. A Bíblia também diz, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tem virtude, tem louvor nisso, pensai. A Bíblia ainda diz, não se conformem com o mundão, mas transforme-se pela renovação do seu pensamento. E é transforme-se, não é me transforma a Deus, é você, é um ato teu, é um exercício teu de colocar coisas boas na cabeça. Então eu tenho duas maneiras de mudar meus pensamentos. Uma é lendo, estudando, assistindo bons filmes, enchendo a minha cabeça de informações boas, pelos olhos e pelos ouvidos. Então eu costumo dizer, eu não tenho nada contra, por exemplo, Netflix. E de vez em quando eu dou uma maratonada lá. Né? Agora, assiste bons filmes, né? Claro. Porque em bons filmes você tira ideias, você tem pensamentos novos. Por exemplo, olha esse pensamento que lindo. Um clássico do cinema. O passado já é história. O futuro é uma incógnita. Mas este momento que você está vivendo é tão importante que ele se chama presente. Não é uma frase bonita? Linda. Kung Fu Panda 1. Excelente filme. Excelente. Você quer um outro filme? Pare de reclamar e acusar as outras pessoas do que está acontecendo com você. Não acuse sua mulher, seu marido, seus filhos, o governo, o país, porque a vida não é chorar, a vida é quanto você aguenta apanhar e em quem você se transforma. Não é legal? Legal. Rambo. Lembra o Lembro. Sylvester Stallone? Ele tem uma frase dessa, é mais ou menos essa. Então, eu ia falar Rock Lutador. Rock Lutador, foi nesse aí. O que eu brincando, mas o que eu quero dizer é que quando você coloca coisas novas na sua cabeça, você tem outros pensamentos por aqui. O Lutero disse uma vez, a gente não pode impedir que os urubus voem em cima da nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Se eu fico com aquele pensamento de repetição dentro de mim, ele se torna uma coisa que eu acredito. Quando aquilo virou uma crença, aquilo vai gerar em mim um outro hábito. E esse hábito sempre será movido pelo sentimento que a crença provoca. Então, pensamento de repetição, crença, sentimentos. Sentimentos me empurram a ações que me darão resultados. Ninguém toma decisão pela razão. A gente toma decisão pela emoção.
Mesmo os homens. Aliás, são mais emotivos que as mulheres para tomar decisões. Porque, assim, a razão é o motor do seu carro. E a gasolina é a emoção do seu carro. Sem gasolina, o motor não vai a lugar nenhum. Então, pensa, olha, pensamentos de repetição viram crenças que provocam sentimentos, que te levam a ações e que te provocam resultados. Se você tem resultados ruins, você tem que mudar lá atrás o que está entrando na sua cabeça. Então você vai mudar. A primeira coisa que eu falei é por ver e ouvir. E o segundo, por repetir. Se palavras são sintomas do coração, palavras também podem ser instrumentos de mudança de pensamentos. Por exemplo, hoje a vida está tão difícil, tô mal, tô cansado, e eu fico falando sobre isso, eu vou ficando assim. Porque a Bíblia diz que o que sai da minha boca, eu vou experimentar. Então, em vez de falar isso, fala assim, eu quero te louvar, Deus, porque eu sei que você está comigo. Eu quero te agradecer porque eu tenho uma família maravilhosa. Muda o conceito. Você vai falando outras coisas, você vai pegando aquele pensamento anterior e vai afundando. Ele vai indo para baixo, ele vai sendo amassado por novos pensamentos, novo vigor. E isso não é mágica nem misticismo. Primeiro é Bíblia. A Bíblia não é um livro de psicanálise, ela não é um livro de psicologia, ela é um livro de comportamento. Para a Bíblia você tem uma ação e tem uma consequência. Olha o que a Bíblia diz. De Deus ninguém zomba. O que você plantar, isso você, não é seu vizinho, você vai colher. Se você não gosta do que está colhendo, tem que mudar o que está plantando. Então a Bíblia não é psicologia, não é psicanálise, mas ela é causa e efeito, causa e consequência. Então, para eu mudar, eu posso também ir na consequência para mudar a causa. Eu começo a falar outras coisas, eu vou enchendo o meu pensamento. 3 caminhos para mudar pensamento. Ouvir coisas boas, assistir coisas boas, ler coisas boas e falar coisas boas. Então isso é um exercício interessante que vai ajudar você. Eu costumo dizer que até na oração, você não deve ficar repetindo para Deus o que está doendo. Ai, Deus, estou com dor de barriga. Ai, estou com dor de cabeça. Ai, minha vida está difícil. Ai, meu marido está com problema. Ai, esse país. Para quê? Acho que é o que mais faz, né? Para quê? Jesus Cristo disse que antes que as palavras venham à sua boca, o Pai já sabe. E quando eu repito, isso vai voltar para mim, vai voltar para mim, vai voltar para mim. Né? É quase ver Deus assim, você amarrar os braços de Deus. Falar, ai, Deus, eu estou doente, meu marido não presta, minha filha está com problema. Então você fala, puxa, mas ela está falando o que eu falei do Provérbios 18:20. O que sai da boca dela vai voltar para ela. O que eu vou fazer? Eu não posso ser contraditório à minha própria palavra. Então, até na oração, em vez de orar tudo que você está ruim, só louva a Deus. Fala, Deus, eu sei que o Senhor conhece a minha vida toda, então eu te louvo. Eu sei que você sabe por onde eu tenho passado, o que eu tenho passado, então eu quero te agradecer porque você é um Deus que sabe o que faz com a minha vida. E você transforma aquela ladainha de choro em louvor e gratidão, porque para isso que sai da tua boca você vai experimentar. E você abre janelas, avenidas para o Espírito Santo trabalhar. E ainda a gente vai falar sobre a escravidão. Você acha que muito da escravidão tem a ver com um pouco do medo do novo? Bom, é melhor eu ficar onde eu acho que eu estou mais tranquilo, na zona de conforto, do que eu imaginar coisas novas e pode ser que eu não saiba lidar com aquilo que é novo. Você acha que tem um pouco a ver com isso? Num dos capítulos sobre pensamentos errôneos e corretos, tem uma dessas, que tem gente que entra no jogo para ganhar e tem gente que entra no jogo só para não perder. E tem gente que nem entra no jogo. Eu não estou falando de jogatina, pelo amor de Deus, estou falando no exercício da vida. Vou trocar de emprego, vou mudar de universidade, vou investir no negócio próprio. É esse o jogo que eu me refiro, evidentemente. Claro. Né? Sempre que eu optar pela zona de conforto, eu optei por não crescer. Zona de conforto não dá para crescer. Você só tem uma zona de conforto onde você cresce. Quando você é um neném, que você cresce enquanto dorme. Mas depois que você atingir o seu tamanho, você não cresce mais. Aí você tem que sair dessa zona de conforto. Evidentemente que a gente tem parâmetros para isso. Eu não vou me lançar do nada, sem ter feito uma pesquisa, sem ter me aprimorado, sem ter conhecimento. Tá bom? A gente pode tocar nisso daí. Só deixa eu emendar a escravidão. Claro. Então, para mim, existem pessoas que têm alma de escravo. E alma de livre. Quem é o escravo?
O escravo trabalha a vida toda para 4 coisas: uma roupa, uma comida, um meio de locomoção e uma caminha para dormir. Na comida envolve aí saúde também. Então, roupa, comida, saúde, um meio de transporte e um lugarzinho para dormir, uma casinha. Então, essas 4 coisas estão baseadas no salário que essa pessoa ganha. Se esse salário balançar, essas 4 coisas vão balançar. Se o salário cair, estas 4 coisas vão cair. Então, essa pessoa, ela está escravizada pelo resto da vida. Ela tem que trabalhar sem parar. Se ela parar de trabalhar, ela perde. A pandemia mostrou isso para muita gente. Perdeu o emprego, perdeu tudo. Claro. Né? Porque tudo que tem na vida estava baseado no salário. E tem escravos, tem 3 tipos de escravos. O escravo que não gosta de dinheiro. Assim que chega na mão dele, ele gasta tudo. Tem o escravo que odeia o dinheiro. O dinheiro nem veio para a mão dele, ele já gastou. E tem o escravo engraçado, que a gente falou no começo, que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar às pessoas que ele odeia aquilo que ele não é. Isso é um escravo louco. Mas seja qual for, não pode parar de trabalhar para essas 4 coisas básicas. E o que é alma de livre? Ele pegou essas 4 coisas básicas e transferiu para cá para ficar baseado em cima da montanha de dinheiro que ele adquiriu ao longo da vida. Então, como ele fez isso? Daqui, todo mês ele jogou um pouquinho para lá. A vida toda. Vai jogando um pouquinho para cá. Aqui ele está pagando para ele mesmo. Vai passar 30 anos, 40 anos, e você chegou aos 60, você juntou uma montanha de dinheiro que você pode transferir isso para cá. Você tem casa, tem carro pago, tem comida, tem um seguro de saúde, tem um meio de fazer as coisas que você quer, só que isso aqui não está baseado mais no salário. Se o salário balançar, isso aqui não balançou. Se o salário cair, isso aqui não caiu. Então, isso é riqueza. Agora, as 4 coisas. Se as 4 coisas para você, roupa, você só compra de roupa importada ou no exterior, então a sua montanha de dinheiro vai ser maior. Se o seu carro pode ser um Fusca, ou um Corolla, ou uma BMW, ou uma Ferrari, ou uma Lamborghini, vai fazer diferença na montanha de dinheiro que você precisa. Se o seu seguro médico é um básico que atende bem a família, ou você quer aquele plus, se você quer viajar, você pode ir de econômica, mas você só quer ir de first class, então mudou a montanha de dinheiro. E se a sua casa é um apartamento de 3 dormitórios, ou ela tem 500 metros, ou 1.000 metros, ou 1.500 metros, isso vai influenciar no tamanho da montanha. Então, o que eu sugiro? Que o tamanho da sua montanha seja uma que lhe dê conforto. Porque nem sempre alto padrão é igual qualidade de vida. Se às vezes eu tenho um padrão muito alto, que demanda a minha atenção em muitas coisas, eu perdi qualidade de vida. Entendi. Entende? Entendi. Eu tenho um apartamento em São Bernardo de 60 metros quadrados, menos um pouquinho. Mas eu sou que nem uma borboleta, eu pouso numa outra aqui, Ali, então. Porque eu teria um de 500 metros. Claro. Entende? Eu precisaria pagar mais conta de luz, mais conta de ar-condicionado, mais conta de mais móveis, mais tapete, mais cortina. Tudo é mais, né? Quer dizer, às vezes o que você acumula, em vez de te dar conforto, te dá estresse. Lógico, vai te dar um estresse. É assim, você precisa ter coisas, as coisas não podem ter você. Né? Então, alma de escravo é que não pode trabalhar por causa dessas 4 coisas. Não pode parar de trabalhar, nunca. E alma de livre é que soube pegar um pouquinho por mês e jogou para cá na construção dessa riqueza. Este livro, na última parte, ele tem uma caixa de ferramentas de administração financeira totalmente revisada por um instrutor de finanças aqui do Brasil. Então, ele está hiper atualizado. Você vai ter passos práticos de começar isso. Porque as pessoas falam, mas eu vou pôr na poupança. Poupança não dá nada. Mas não é quanto dá a poupança, é a criação do hábito. Mudança. Quando você criou o hábito, você juntou um pouquinho. Você juntou 1.000, vai para o seu gerente e fala, eu quero um CDB, que me dá 100% do CDI.
Você vai aprender no livro o que é isso. Mas dá 10% ao ano, limpo. Então vamos supor que em vez de 1.000, você juntou 1 milhão. Vamos supor que em vez de 1 milhão, você juntou 2 milhões. E está no CDB. Você já está com 50 anos, tem uma casinha paga, um carrinho, e mais 2 milhões no CDB. Todo ano ele te dá 200 mil. Aí você pega os 200 mil, continua com os 2 milhões lá. Divide por 12. Deve dar uns 16, 17 mil. É legal ter 17 mil com casa paga, carro pago, só para você se divertir com 17 mil? Bom demais. Aí você precisa ter uma casa de 1.500 metros, né? Ah, se você precisa, vá em frente, nada contra. Claro. Mas você tem que saber que o bolo do dinheiro, talvez você precisar de 10 milhões ou 15 milhões numa renda que você tira todo mês sem perder o principal. Não é? E isso é só um jeito. Imóveis, etc. Várias coisas. Um consultor de finanças vai lhe orientar numa cooperativa de investidores em bolsa de valores que médio e longo prazo você não vai perder. As pessoas falam, bolsa de valores perde dinheiro. Outro erro aqui. O que faz perder dinheiro é ter uma ação que está dando muito dinheiro. Significa que ela é de risco. Aí eu pego o dinheiro emprestado para comprar essas ações. Cai a ação, eu perdi lá e estou devendo. Aí quebra você. Claro. Mas uma aplicação mensal numa cooperativa de investidores, a médio e longo prazo, você começa com a ação aqui, ela sobe. Aí ela desce, mas ela não desceu onde ela começou. Depois ela sobe, depois ela desce. Ela sempre vai subir a médio e longo prazo. Porque não é uma ação só, é um grupo de ação. Fundos mútuos, por exemplo. Então você vai aprendendo desde cedo. Outra dica que eu daria para você deixar de ser escravo. Nos Estados Unidos, o piloto de avião diz assim, eu recebo como piloto, mas vivo como comissário. O médico nos Estados Unidos fala assim, eu recebo como médico, mas eu vivo como enfermeiro. O que ele quer dizer com isso? Com o padrão mais baixo do que ele ganha. E nós fazemos o contrário. Chegou um aumentinho, muda de carro. Chegou um aumentinho, faz outro carnê de roupa. Pois é. A gente gasta com coisa que acaba, que perde valor. Eles não, eles pegam o excedente e guardam. Dica da Bíblia. Claro. O tio José disse para o menino do Egito, nas vacas gordas, guarda 1/5. 1/5 é 20%. Então, quando veio as vacas magras, o mundo todo passou fome e comprou na mão do Egito. O Egito ficou mais rico com a pobreza do outro. Porque guardou 1/5. Então, é isso que fala o médico, isso que fala o enfermeiro. Então, você que ganha salário, você fala, não dá nem para pagar as contas. Primeira coisa que fazer é um plano de eliminação de dívidas. Vou te ajudar aqui. Um plano de eliminação de dívidas. Depois, um plano de poupança. Porque não é quanto eu ganho, mas sim quanto eu gasto. E nós vamos ver que tem um monte de gastinho aí que agora não é para fazer. Qual o problema do brasileiro ou das pessoas? Que elas trocam o futuro por um prazer imediato. Pode ter prazeres imediatos? Pode, mas não todos. Tem alguns, mas você tem que guardar para aquele momento. Então, quando você criou o hábito, daqui a pouco você aprende a expandir em outros lugares. Bíblia. 6.000 anos atrás. Não coloque o seu dinheiro num único lugar. Porque você nunca sabe qual crise virá no mundo. Olha, 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Né? Então, hoje, modernamente, a expressão é não coloque os ovinhos em uma única cestinha. Certo? Então, outra dica importante para os seus filhos. Compra ou constrói, eu prefiro que você construa, se são crianças de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, constrói 4 cofres. 3 cofres. 3 cofres. Pode ser de papelão, pode ser de madeira, como você quiser. E faça-os participar da construção. Na portinha de um você escreve guardar, na portinha do outro você escreve doar ou ofertar, e na portinha do outro você escreve gastar. Vamos supor que você tem condição de dar R$10 por mês para sua criança. Você já dá dividido. Você põe R$2 no guardar. Você põe R$1 no ofertar. E quanto que sobrou? 7 para ela gastar. Se eu fosse você, eu poria 3 no de guardar, para ela ficar com 6, que é bastante. Opa. Aí ela vai falar assim, mãe, o que eu faço com 6? O que você quiser, comprar bala, comprar doce, problema teu. E esse aqui de ofertar, nós vamos levar para a igreja. Já está treinando no dízimo, certo? Vamos supor que você não vá a uma igreja. Junta e amanhã compra um par de tênis para uma criança pobre e deixa seu filho levar. Boa. Né?
E o de guardar, mamãe? Quando eu vou gastar? Nunca. A criança vai falar, mas não faz sentido. Faz, porque o dinheiro vai dar cria. O dinheiro lá, ele dá cria. Você vai jogando o dinheirinho, ele vai dando cria. O que é isso? Juros compostos. Né? Mais tarde, seu filho faz 9 anos, 10 anos, 12 anos, que ele pode ter uma conta no banco com você, aí transfere para o banco, aí põe na poupança, para ele ver e ir na poupança. Até que faz um volume e vai para um CDB, datando cria. Então você vai treinando a sua criança. Se ele treinar assim, quando ele começar a trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, ele ainda deve estar morando com você, ele ainda não paga aluguel, nem prestação, nem conta de água, nem de luz, nem para lavar roupa, nem para comer. Então, como você não tem esse gasto, em vez de você guardar 20%, vamos guardar 30%. Porque você não precisa desse dinheiro. Claro. Porque quando você for lá para fora, você vai aprender a ganhar salário de piloto e viver como comissário. Ganhar salário de médico e viver como enfermeiro. Ou seja, você vai ter uma vida mais modesta, mais equilibrada, sem dívidas e ajuntando o dinheiro de forma hiperacelerada, que se começar com 5, 6 anos de idade esse treinamento, com 40, 45 já é milionário fácil. Nós não somos milionários porque não sabemos lidar, não sabemos as possibilidades, não sabemos o segredo. Talvez você diga assim para mim, mas Jesus falou que nós sempre teremos pobres entre nós. Mas não foi uma profecia, foi uma constatação triste. Porque não precisa. É o sistema, é alguma coisa, é o egoísmo de um e a preguiça de muitos. Ou você fala, não, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, o meu tataravô era assim, você é assim, tá bom para você, seja feliz. Cidadão Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, morri assim. Agora, eu não posso falar para você que você tem que, não, sai daí. Você está feliz? Fique feliz, meu amigo. Né? Agora, não pode ter aquelas ideias, todo rico é corrupto, todo rico é ladrão, se construiu riqueza é porque roubou. Uma grande quantidade? Pode ser. Mas tem pessoas que, com honestidade, com fé em Deus, caminharam. E esse livro termina, para quem quer saber, fazendo um pacto com Deus. Olha que legal. Um pacto com... Está lá. Eu, minha esposa e meus filhos declaramos que tudo que nós temos é dele, somos mordomos. E ele pode pedir a hora que ele quiser, ele pode também orientar com quem a gente vai dividir. E o nosso dinheiro serve para a nossa felicidade e também para o crescimento do reino. Então, esse é um livro que eu diria bem completo. Eu escrevi na segunda ou terceira página desse livro que se você ler esse livro, você não precisa ler mais nenhum outro de finanças. E eu creio nisso. Você pode até jogar fora, não é arrogância da minha parte, mas o que eu quero dizer é que ele é tão gostoso e tão completo para você que você vai deixar essa mentalidade, essa alma de escravo e passar a trabalhar a sua alforria, a sua liberdade. Isso é o que todo mundo deseja. Então, aí pegando o medo, tem pessoas que não vão porque travam. Mas aí a gente pode trabalhar outras coisas na mente para saber o que é que está travando, vamos destravar isso e com fé, planejamento, pé no chão, devagar construir essa nova maneira de viver. Até Deus mesmo chama a atenção, né, do seu povo sobre a gente não perceber que ele está fazendo coisas novas. Né? Isaías 43:19. Olha que eu estou fazendo tanta coisa nova, você não está percebendo? Olha aí, até rio no ermo eu estou colocando, não caminho no deserto eu estou fazendo, você não está vendo? Exato. Então... tem um autor que eu gosto muito chamado Brennan Manning. Ele tem eu já li acho que quase todos os livros dele e eu estou relendo um agora que chama Um Convite à Loucura. E ele fala assim, nós perdemos aquela coisa linda que a criança tem, que é do espanto. Aquela coisa... Né? A gente não olha o céu e fala, uau, que coisa. Olha, estamos respirando, acordamos, estamos vivos. A gente perdeu essa contemplação e às vezes por perder isso a gente se acha pobre, não tem nada e a gente já é muito rico. Isso é verdade. Né? Já é muito rico. Pais que têm um filho no Brasil são ricos, porque custa R$1 milhão da gestação aos 21 anos. Né? Você já gastou R$1 milhão, está planejando filhos? Então. E aí você nem fez continha, nem planejou, e vai educar seu filho, né? E Deus fazendo, você nem viu. Eu tô curtindo muito essa fase agora de avô, né? Oxa! E o nosso querido Benício, eu vou passear com ele, dou uma volta no quarteirão com ele. E eu fico admirado de ver ele admirar uma árvore. Que árvore linda, ele fala, né? Que é uma árvore comum pra gente, já passou perto dela tantas vezes. E essa questão da admiração.
E a gente tem que se tornar como criança nessa parte, né? Admirar a Para ser criação. feliz é diferente de ser rico. A gente pode ser feliz antes de ser rico. Nas escolas de administração, até bem pouco tempo atrás, existia uma pirâmide que era assim, a base da pirâmide é trabalho duro. Segundo andar da pirâmide, ganhei dinheiro. Terceiro andar da pirâmide, comprei o que eu quis. Quarto andar da pirâmide, alcancei o sucesso. Quinto andar da pirâmide, sou feliz. Hoje em dia eles mudaram. A pirâmide não começa mais com trabalho duro. E felicidade não é mais resultado do sucesso. Não. Agora, felicidade é a base que te leva para o sucesso. Então, embaixo de trabalho duro tem ser feliz. Só que tem uma outra base antes do ser feliz. Qual é? Gratidão. Quem sabe ser grato é feliz. Quem é feliz trabalha duro. Quem trabalha duro ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro compra o que quer. Quem compra o que quer atingiu o sucesso. Sucesso é resultado da gratidão. A gratidão promove felicidade. Sim, então, a gente está aqui conversando que tudo passa, na verdade, por uma mudança de mente. Exato. Uma mudança de pensamento. Porque se eu disser isto para algumas pessoas que às vezes nos procuram, ou no gabinete, ou aqui em casa mesmo, não, você tem que ser feliz. Eu já atendi, por exemplo, muita gente fazendo loucuras em nome de uma tal felicidade que eles nem sabem o que é. Mas por que você vai fazer isso? É porque eu tenho o direito de ser feliz. Mas por que você vai abandonar sua casa, sua família? Porque eu tenho o direito de ser feliz. Quer dizer, não sabe o que é felicidade. Precisa ser realmente passar por uma mudança, uma metanoia aí, né? Quase sempre essas pessoas que falam, eu vou parar o meu casamento porque chegou a minha vez de ser feliz, eu vou me divorciar porque agora chegou a minha vez de ser feliz, eu vou ter uma carreira solo porque agora chegou... Não entendeu o que é felicidade. Eles entenderam que eles precisam de um êxtase que eles só alcançariam se fosse sozinho. Isso é uma espécie de drogadição mental. Na verdade, felicidade está em uma compreensão e uma gratidão de tudo que você já tem. Por exemplo, acordados, nós só temos controle de 5% das nossas funções vitais. Acordado. Você está prestando atenção um no outro, a gente ouve um barulho lá fora, se tocar uma sirene aqui, graças a Deus não está tocando nenhuma, né? Graças a Deus. É uma bomba que está voando, né? Então, aí você faz o seu alerta. Mas você não tem nenhum controle sobre sua corrente sanguínea agora mesmo. Você não tem nenhum controle sobre o seu sistema neurológico nesse momento. Você não tem nenhum controle sobre o batimento cardíaco. Você não tem nenhum controle sobre os seus rins, sobre o seu estômago, sobre o seu intestino, nada. Você não tem controle. Isso é automático. Deus, quando te construiu, botou no automático para funcionar. Agora, quando você vai dormir, zero controle. Você não tem controle de nada. E você acredita que vai acordar, já é uma pessoa de fé. Eu vou deitar porque amanhã eu tenho muito o que fazer, mas você vai acordar? Se você acordou, já é dizer, obrigado, estou vivo. Né? Esse primeiro obrigado da manhã já te traz felicidade. Outro dia eu li um texto, você só agradece a mão que tem quando a perde. Agradece o pé que tem quando não tem. Não é? E não, agradece agora. Respirou, acordou de manhã. Vou falar isso porque eu tenho 68 anos e vou para 69, se Deus quiser, agora em 9 de dezembro. Espero que ele permita. Vai permitir. Bom, eu falei com ele que eu quero viver mais 30 anos. Como ele não falou nada para mim, eu entendi que sim, porque quem cala, consente. Né? Se ele calou é porque ele consentiu. Mas quando você acorda no outro... Você vai dormir e acorda no outro dia e você... pode ir sossegadamente ao banheiro, fazer as suas necessidades, porque elas não foram soltas sem o seu controle. Eu dou graças a Deus. Quando eu mexo os meus dedos, quando eu acordo, quando eu olho para mim, aperto o meu barrigão, olho a minha esposa do lado, obrigado pela vida. Que surpresas maravilhosas vamos ter hoje, né? Que enfrentamentos difíceis vamos ter com a bênção de Deus. Então, isso já traz felicidade para a gente. Gratidão. Se você quer um exercício desse, tem um professor de psicologia na Harvard, que, embora o nome dele pareça árabe, ele é um judeu, Tal Ben-Sahar. Professor de psicologia positiva na Harvard. Ele escreveu um livro, The Happiest Harvard,
Mas no Brasil saiu como o jeito Harvard de ser feliz. Ele te dá uma dica. Quando você for deitar, pega um pedacinho de papel e escreve 4 ou 5 coisas pelas quais você é grato daquele dia, antes de dormir. Não é assim, grato pela vida, grato pelo mundo, não. Eu sou grato porque não tive dor nenhuma. Eu sou grato porque eu almocei gostoso. Eu sou grato porque eu andei num carro tal. Eu sou grato porque minha esposa me deu um beijo. Eu sou grato porque foi o aniversário do meu filho. Eu sou grato porque eu paguei a conta de luz. 4 ou 5 coisas pelas quais daquele dia você pode ser grato. Relê, põe no criado mudo e vai dormir. Quem faz isso se torna muito feliz. Olha que interessante. Então, assim, outra coisa. A gente estava falando também aí das palavras, de mudança de pensamentos, né? É muito interessante que quando a gente fala coisas erradas, o seu patrimônio neurológico, ele reage a isso. Vou dar um exemplo. Se você está muito triste ou depressivo, você está encolhido. Quando você fica encolhido muito tempo, especialmente por mais do que 21 dias, você deu um comando para o seu cérebro, porque não é o seu cérebro que manda em você, é o seu corpo que manda no seu cérebro. Quem manda em você é sua mentalidade, o que você constrói, suas crenças. Então, sempre que eu estou cabisbaixo, e quem está no telefone muito assim, sempre assim, para baixo, você não sabe, mas além de estragar aqui, você está dando um sinal para o seu cérebro. Eu não estou bem. Sempre que você dá esse sinal que não está bem, você está dizendo para o cérebro, eu preciso que você reaja para mim. Então, sempre que o seu corpo está machucado, o sistema neurológico vai trabalhar. Segura aqui para mim que eu preciso de água. Pronto. Desculpa aí, minha gente. Então, sempre que, por exemplo, você corta a mão. Se não foi muito profundo, que não precisa de pontos, vai curar sozinho. Quando que vai curar? Quando você está dormindo, o seu sistema neurológico vai trabalhar aqui. E com o passar do tempo, cria uma casca. Depois, e se não teve cicatriz, até nem fica marca. Verdade. O sistema neurológico sentiu uma dor, foi lá trabalhar. Se eu estou triste e depressivo, ele está sentindo isso. Então ele recebe como uma mensagem que ele tem que fazer algo. E para estados de depressão, de tristeza, de desânimo, de raiva, de ódio, de ira, de inveja, de ciúmes, para esses estados ruins, o cérebro entende que você precisa de adrenalina, noradrenalina e cortisol. A mistura desses 3 hormônios, meu médico chama de suquinho de câncer. O que é adrenalina, noradrenalina? O que é o cortisol? São hormônios para você pegar no tranco. Você está assim, hoje eu não vou trabalhar. Mas eu não quero sair da cama. Tem que levar os meninos na escola. Tem que fazer almoço. Esse pulo é cortisol, adrenalina, noradrenalina. Que é o suquinho. Que é o suquinho de câncer. Então, quando você está triste, você provoca isso. Para você parar com isso, tem um exercício simples. Se você não acredita, experimenta fazer. Simples assim. É olhar para cima por uns 30 segundos, 40, com o olho aberto. Faz isso várias vezes ao dia. Depois de 30 dias, você mudou todo o derramar de hormônios dentro de você. Você tem hormônios como serotonina, melanina. O que é melanina? Melanina é o hormônio da satisfação da conquista. Por exemplo, você já viu o leão, quando ele pega a presa dele, que ele acabou de comer, o que ele vai fazer? Vai deitar. Vai deitar. Porque é a satisfação. A melanina tomou conta dele. Parabéns, relaxa agora. Você conquistou. Você conquistou um campeonato de futebol. Todo mundo vai para a festa, depois vai dormir. A melanina está lá. Muito bem. Serotonina é disposição mental, por exemplo. A melatonina, que as pessoas tomam para dormir. Melatonina não faz dormir. A melatonina é uma espécie de alto-falante que no ciclo de sol, escuridão, ela fala para o cérebro, hora de dormir, hora de dormir, hora de dormir.
você pode ter melatonina dentro de você, mas se você tiver muito café e muito álcool, ela faz assim. O cérebro não escuta. Né? Mas então a melatonina, ela avisa o seu cérebro que é hora de relaxar. Por exemplo. Outro hormônio muito importante, ocitocina. Tem um médico americano que chama Paul Zak. O apelido dele lá é Dr. Love, Doutor do Amor. Porque ele chama a ocitocina de a molécula do amor e da moral. Ele diz que a ocitocina é responsável por amor, por fé, por esperança, por visão de futuro, pelo toque, pelo abraço, pela paixão, pelo sexo. Esses são hormônios do bem. E eu posso, fazendo esse exercício, fazer essa troca. E aí, lembra que eu falei das palavras, que elas mudam? A palavra mais poderosa do mundo, sabe qual é? Mas. Eu conversei com alguém sobre isso hoje. Mas é a palavra mais poderosa do mundo. Por quê? Quando você usa a expressão mas, é que você acabou de falar algo, aí você fala mas e fala outra coisa. Tudo que você fala depois do mas diminui, estraga, derruba, quebra, anula, desfaz, joga fora tudo que você falou antes do mas. E exalta e engrandece o que vem depois do mas. Posso falar do exemplo da Bíblia? Claro, claro. Lembra quando Moisés pegou aqueles 12 influencers das tribos e mandou fazer uma visita à Terra Prometida? Lembro. 12 príncipes, eram os influencers dele, né? Muito bem. Não sei se eles eram coaches, mas eles eram influencers, né? E então eles vão vigiar. Quando eles voltam, eles trazem aquele cacho de uva, 2 homens carregando o cacho de uva e as caixas de romã. E eles começam o relatório assim: gente, a terra mana leite e mel. É mesmo o que Deus disse. Olha o tamanho do cacho de uva. Olha os romãs, que maravilhosos. Eu imagino o povo feliz, querendo entrar. Mas ali, acho que versículo 20 ou 22 do capítulo 12 de Números, eles dizem assim: mas tem muita gente lá. Tem gente morando nas montanhas, nas colinas, nos vales, tem gente morando nas planícies, tem gente morando na praia. Essa terra come os seus moradores, todas as cidades são fortificadas, e o povo já está gritando. O Caleb fala: cala a boca, para com isso. E eles falam outro mas, eles falam mais um mas. Mas tem gigantes, e nós nos sentimos como gafanhotos. Então o que eles fizeram? O maravilhoso cacho de uva, os maravilhosos romãs, a maravilhosa terra que mana leite e mel foi destruída. Acabou. Por 2 mas. Por causa do mas, do que vem depois do mas. Vamos pensar que era o inverso. Eles chegariam de cabisbaixo e falaram: gente, tem muita gente aí dentro, hein? Vai ter guerra pra caramba. As cidades são fortificadas, tem uns gigantes lá. Mas o nosso Deus prometeu. O nosso Deus nos deu. Olha o cacho de uva, olha o romã. Como é que seria o ânimo do povo? Ah, diferente. Não é verdade? Diferente. Aí o que aconteceu porque depois do mar só saiu tranqueira? A Bíblia diz que eles gritaram a noite toda de pavor. O acampamento inteiro. Imagina 2,5 milhões de pessoas gemendo à noite. Deve ser uma nhaca. Nossa. É um Halloween, né? Então, outra coisa, eles destituíram Moisés de líder. Não queremos mais você como líder. E falaram: se era para morrer na mão dos gigantes, nós preferimos morrer no deserto. O que aconteceu? Deus matou todos eles no deserto. O que sai da tua boca, volta para o teu estômago. De todos os judeus que entraram no deserto, só 2 saíram, Josué e Caleb. Né? Os que entraram tinham nascido no deserto. Então não é como você começa, mas é como você termina. Né? Agora, por causa do mas. Então, se você falou: ai, meu marido é uma droga, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que pode entrar na cabeça dele e fazer grandes mudanças, e eu já estou vendo pela fé essas mudanças. Ah, minha filha é uma adolescente desobediente, bocuda, mal educada, mas o Espírito Santo de Deus está entrando na cabeça dessa criança e vai mudar, e ela vai se transformar numa moça de Deus. Então, se você Poderoso quer, esse mas. o mas é maravilhoso. Agora, tem outro que é o oposto, que é o além de. A viúva de um auxiliar de profeta, auxiliar de Eliseu, morreu, e ela vai falar com Eliseu que o marido estava morto. E o Eliseu fala assim para ela: puxa, como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Ela diz assim: a tua serva não tem nada além de uma botija de azeite.
O além faz o oposto. O além de faz o oposto. O além de exalta o que vem antes do além de e diminui ao máximo o que vem depois do além de. O que você tem em casa? Nada. Além de uma botija. Ou seja, isso não vai servir para resolver minha vida. O além de destruiu o primeiro, né? Não, ele exalta o primeiro e levanta e destrói o último. Então seria assim: você pode enriquecer. O que você tem em casa? Fala assim: não tenho nada. Tenho um empreguinho de nada. Pronto. Além de um empreguinho de nada. Você achou que seu empreguinho é de nada. Mas quase sempre Deus começa com aquilo que você está desprezando. Né? Então pensa bem: você falou bobagem, bota um mas e fala uma coisa boa. Até você treinar. De vez em quando eu falo bobagem. Eu boto logo um mas na frente. Como é que é uma afirmação que falam de você, que você aí você termina o que eles falam como herege? Como é que é a história? Não. Já te falo isso. Então, sempre põe depois, falou uma besteira, meu marido tá ruim, a vida tá difícil. Outro dia uma senhora veio e falou: Nassif, eu preciso ser atendido por você, porque minha vida tá muito difícil, meu marido tá muito difícil, minha filha tá muito difícil. Eu falei assim: olha, eu não posso te atender, porque tá tudo difícil. Mas você não resolve? Eu falei: não, o que resolve é você. Em vez de você falar tá difícil, põe mas eu creio em Deus, mas eu sei que Deus, mas eu sei que Deus. Só de você falar mas, vai mudando os hormônios dentro de você. O Espírito Santo tem como agir em você e você vai enxergar mudanças que você não está enxergando. Por quê? Porque as pessoas não são o que elas são. As coisas não são o que elas são. As circunstâncias não são o que elas são. As circunstâncias, as coisas, as pessoas são o que nós somos. Então, se eu sou negativo, tudo é estragado. Se eu sou um desconfiado, eu desconfio de todo mundo. Se eu acho que está tudo ruim, então eu estou com cara feia para todo mundo. Mas se eu começo a me mudar por dentro com o mas, mudando meus pensamentos, lendo boas coisas, investindo na minha vida, as transformações internas começam a mudar os meus olhos lá para fora. Eu começo a enxergar diferente. E quando eu pisei no tomate, falei uma besteira, mas eu creio no Espírito Santo que está anulando essa palavra e vai fazer diferente. Por exemplo, o negócio da heresia é o seguinte: eu estava pregando um dia desses e um amigo meu, chamado Hans Udo Fuchs, baiano, né, com esse nome, o Hans Udo Fuchs, inteligentíssimo, um cara que durante toda a vida lê 30, 40 livros todos os meses. Uau. É um gênio, um cara maravilhoso. Ele me ouviu pregando e disse: Nassifão, você prega com uma liberdade poética maravilhosa. Eu falei: nossa, e o que é liberdade poética? Ele disse: heresia. Então ele chamou a minha heresia de liberdade poética. É porque eu adorei essa colocação eu sua. gosto de pôr emoção e rosto nos personagens da Bíblia, que eu não posso garantir, né? Então é liberdade poética. Então, quando aquela viúva vem falar com o Eliseu, ela fala assim: o teu servo, meu marido, morreu. Eu não acho que ela falou assim: Eliseu, o teu servo, meu marido, morreu. Na minha, ela chegou assim: seu Eliseu, o teu servo, o meu marido, ele morreu. Ela está jogando responsabilidade nele, entende? Então, quando eu conto essa história, que eu vi ela com esse olho, com a veia dela saltando, isso é tudo loucura, não tem nada lá. Mas bem que podia ter. Bom, claro, né? Interpretou completamente a realidade. Não estraga o texto bíblico, Claro. não muda o que está acontecendo, mas é um jeito de ver. Como psicanalista, eu sempre olho as emoções dos personagens. Parece que eu consigo perceber o tom de voz, né? Impressionante, impressionante. Eu tô tão satisfeito, sabe, em ter você abrindo esse projeto. Imagina, uma honra para mim. Porque você sabe que quando a gente abre um projeto, a gente dá o tom. Dá o tom, né? E o próximo entrevistado é um amigo que ele não professa a fé evangélica, mas é cristão e é um amigão do meu coração. Depois eu vou te mandar esse podcast gravado dele. Por favor. Eu mandei os seus livros para ele de presente. Que joia. Ele não mora aqui em São Paulo, mora em outro estado, mas vai vir só para esse podcast. Que maravilha. E você sabe que a gente falando sobre Bíblia, sobre toda essa questão, me veio aqui, eu gostaria que é uma coisa muito rápida, que a gente já está quase no final do nosso podcast, mas eu tenho atendido muito pastor. Depois dos 60, a gente começa a ser mais procurado por pastores para saber o que a gente pensa sobre algumas coisas dos pastores mais jovens. E uma das coisas que eu tenho
conversado bastante e ouvido bastante a confusão, às vezes, de uma função pastoral de verdade, sabe, Nacifão? Você como pastor, eu percebo às vezes que os pastores mais jovens têm assumido uma postura que não é do pastor. Por exemplo, a paternidade pastoral do rebanho. O que você acha disso? Várias coisas passam na minha cabeça. Primeiro, o pastor é uma espécie de grande pai daquele rebanho, porque ele é um orientador espiritual. Ele vai orientar este rebanho a caminhar nos passos de Jesus. Nesse sentido, ele é um orientador. Mas ele podia ser chamado também de um professor. Ele podia também ser chamado de um profeta que indica o caminho, não necessariamente só de pai. A questão que eu percebo que às vezes cria confusão na vida de pastores jovens que entram neste caminho da paternidade pastoral é que eles podem confundir a função de pai com a função de pastor. O pastor é o que prega, o que orienta, o que ora, o que aponta a Bíblia para as suas ovelhas, e nesse sentido é um pai. Mas ele deixar, por exemplo, a sua família em segundo plano para agir como paizão de várias pessoas da igreja, que lhe será impossível por causa do tempo, talvez ele esteja correndo o risco de não ser o pai que aquelas pessoas precisam e deixou de ser o pai que a sua família necessita. Mas eu creio numa espécie de pai espiritual. Algumas pessoas da minha igreja me chamavam, especialmente os jovens, e especialmente os jovens nos Estados Unidos, cujos pais estavam aqui, de pastor. Né? Ah, você é como um pastor para nós. Mas eles não estavam morando na minha casa o tempo todo, eventualmente um ou outro estava lá conosco, mas havia uns limites. Eu tenho prioridades. Eu tenho a minha família. Eu preciso ser pai dos meus filhos e preciso ser esposo de minha esposa. Quantas mulheres de pastores já me disseram, meu marido me trai? Falei, como assim? Me trai com a igreja. Ele fica o tempo todo com ela e eu para depois. E os filhos dizendo, nós somos órfãos. Né? Eu conheço um pastor que disse para mim que ele tinha um escritório, um gabinete pastoral na casa dele. E quando ele estava dentro do escritório, as crianças não podiam fazer barulho nem bater na porta. Mas eles perceberam que pessoas tinham acesso a essa porta em determinados horários. Eram pessoas que tinham agendado com a secretária dele o atendimento. Então o que as crianças fizeram? Ligaram para a secretária e agendaram atendimento. Aí ele caiu a ficha. Peraí, dentro da minha casa tá errado. Então ele tirou o gabinete dele de lá, refez os seus horários com prioridades. Então, só não confundir as coisas, né? Eu acho que um pouco de ser pai do púlpito, eu posso apacentar do púlpito com o meu sermão, com a minha forma de abraçar as pessoas, com o meu gestual, com a minha palavra, com o meu carinho, com a minha maneira de levá-los para cima, a esperança, a fé, os seus deveres como cristãos, evidentemente, porque papai não é só colo, de vez em quando é uma palmada, né? Claro. Mas, agora, se tem um pastor que pega a equipe pastoral e os orienta a ser bons pais de suas famílias, eu acho que isso é legal. Boa. Né? Boa. E que ele pega, por exemplo, uma pessoa que ele ganhou para Cristo, ele quer discipular e ajudá-lo a ser um bom pai, um bom marido, legal também. Mas eu creio que ele, pastor, não pode ser o pai de cada pessoa, porque ele não vai ter tempo. Ou ele treina pessoas para que isso cresça, e leigos, ajudando leigos de certa maneira, ou bem treinados para isso, mas que cada um tem as suas prioridades. Eu conheço uma igreja na Suíça que ela não tem templos. Não tem templo? Não, ela é assim, eu e Lucinha, minha esposa, nós vamos engravidar de uma pessoa, 2 ou 3. Como? A gente vai começar a orar por elas. Então nós engravidamos em oração, oramos por eles. E vamos depois fazer contatos. A gente tem orado por vocês faz tempo. Depois a gente convida para uma comida. E tal, até o momento que ela se converteu. Quando ela se converteu, ela se tornou nossos filhos na fé. Meu e do Licinha. Então a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos na fé. Só que nós treinamos cada um desses filhos na fé a engravidar de outros filhos. Eles nem precisam ser um casal nesse sentido. Claro.
Então aquele jovem engravida de mais algumas pessoas orando. Quando ele ganha para Cristo, são filhos deles, meus netos. Mas aí eu não tenho que ficar cuidando do neto. De vez em quando o neto aparece em casa. Claro. E eles estão crescendo dessa maneira na Suíça. Cada pessoa se torna um evangelista, mas que meio que traz a pessoa para conviver com ela em casa. Então almoça pelo menos, come 2 vezes por semana juntos, oram juntos, estudam a palavra. Ponto. Legal. E eles vão ganhar outros e fazer a mesma coisa. Então eles já devem estar aí na 20ª geração. Discipulado. É um discipuladão, tipo papai e mamãe, mas não é o pastor da igreja que está fazendo isso com 110 casais da igreja. Entendi. Ele vai explodir. Entendi. Então eu treino um e ele aprendeu comigo e vai indo para frente. De vez em quando eles fazem uma festa das gerações, alugam um espaço. Né, para fazer um oi, uma celebração. Eles nem chamam culto, nós vamos celebrar. E é celebrar mesmo. Eles cantam louvores, cantam cantigas populares, comem juntos. Naquele contexto eles dançam, as danças deles lá. E tá errado? Não sei. Mas é um jeito de ser. Eu sou pai, mãe, Lúcia e eu somos pais de meia dúzia de pessoas que agora se converteram, são nossos filhos na fé. Que joia. E eu vou ficar com estes. Eu posso eventualmente ter outros? Posso, mas eu vou ficar com essa meia dúzia aqui, porque eles vão ter filhos, que vão ter netos, que vão ter bisnetos. E é gostoso saber que a coisa vai andando. Não estou dizendo que está certo nem que está errado. Só estou dizendo que esse é um modelo que existe. O que me preocupa são igrejas regulares, que você tem 2, 3 cultos durante a semana, todo mundo trabalha, e você vai ter que sair da sua casa, abandonar a sua própria casa, para ser pai daquele outro lá. Não sei como funcionaria. Discutível. Tem que pensar bem. Prioridades. Eu acho que sim. Acho que sim. a palavra boa é prioridades. Eu acho que sim. Meus filhos não podem sentir menos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 3 filhos. Um hoje mora no céu, faz 7 anos. O Rafa, enquanto viveu conosco, tinha síndrome de Down. Nos primeiros anos do nosso trabalho com ele, a nossa filha menor, hoje uma moça com 35 anos, ela tinha 3 anos e meio, ela começou a ter buracos de cabelo, assim, alopécia. Levamos no médico, o médico falou, isso é emocional, leva para o psicólogo. Levamos para vários psicólogos, fiquei assustado com todos eles e tudo, até que nós encontramos uma cristã que falou assim, olha, eu não quero ver sua filha, eu quero ver você e sua esposa. Então, nós fomos na frente, aí ele falou, conta a história da sua filha para mim, desde da gravidez e os outros filhos e tal. Aí a gente falou, a gente tem a Camila, tem o Rafa tem síndrome de Down, depois veio Bruna, 4 anos depois, assim, o Rafa deu muito trabalho nisso, naquilo. A gente deixou de falar de Bruna sem querer. Começou a falar do Rafa. Ela falou, eu já sei o que a Bruna tem, ela não tem pai nem mãe. Porque quando você tem uma criança especial, ela absorve tanto a sua atenção que os outros irmãos ficam de escanteio. Então, a primeira, que era mais velha, ela se tornou uma pessoa hiper independente, dona de si mesma, se resolve com uma facilidade. A pequena ficou dependente. Ela não falava com a boca que ela estava ficando para trás, mas o corpo dela estava falando. E depois ela conseguiu verbalizar que lá pelos 8, 9 anos de idade ela verbalizou que ela sempre acreditou que nós íamos levá-la para um lugar bem longe, largar ela lá para ela não saber voltar. Da onde ela tirou da cabeça? Então, quando a gente aprendeu que nós estávamos falhando com ela, nós fomos corrigir essa paternidade, né? E até hoje, essa mulher de 35 anos, quando ela está nervosa ou muito ansiosa, cai o cabelo. Mas, graças a Deus, recuperou tudo. O que era irrecuperável, os cílios e sobrancelhas que ela perdeu também, voltou tudo. É uma mulher muito bonita hoje, graças a Deus. Então, mas eu espero que o pastor não caia nesse mesmo erro, né? De abandonar a própria casa para não ser antipático a uma ovelha que tem uma necessidade. A ovelha tem uma urgência ou uma prioridade. Eu tenho que correr atrás dela, eu sou bombeiro que apaga incêndio. Tem uma série de coisinhas que a gente tem que pensar com carinho. Talvez nós, na nossa juventude mais experiente, a gente tem um pouco mais de coragem de dizer não a certa ovelha ou a certa situação, sem medo do que ela vai pensar ou fazer ou nos abandonar, claro, né? Agora, às vezes o jovem pastor ele precisa conquistar e pode cair no engano de que ele tem que se lançar 1000% para aquelas pessoas para não perder nenhuma delas, né? Entendi. É mais um medo mesmo
de decepcionar talvez o rebanho, alguma coisa assim. Mas É. Nacifão, eu estou tão satisfeito e feliz de estar com você nesse tempo aqui. Obrigado. E obrigado demais, obrigado. Você que está com a gente, já já vamos ter outros. E se você quiser conhecer mais a história do Nacifão, tem lá, vai ter aí no nosso aplicativo, vai ter lá telefone, site, e-mail, tudo lá, para você ver e ter conhecimento das qualidades. E com o Nacifão aqui eu podia ficar falando o dia inteiro, que é tão gostoso e tão agradável. Obrigado. Uma honra. Deus te abençoe. Estamos orando por você e eu quero exatamente agora encerrar esse podcast orando por esse projeto e orando pelo seu ministério. Tá bom. Seu ministério não é local, seu ministério é global. E eu sei que tem tanta gente aí para ser abençoada com tudo aquilo que Deus tem revelado a você. Glória a Deus. Posso por isso. orar? Por favor. Senhor, eu te agradeço. A gratidão do meu coração por ter o meu amigo aqui comigo nesse primeiro podcast do Papo de Amigo. É um presente de Deus para nós. Nós queremos abençoar a vida, o ministério do Nacifão, a Lucinha, sua esposa, seus filhos, netos, que a tua graça se estenda sobre ele e a gente possa ser sempre muito grato por tudo aquilo que ele tem feito entre nós, por causa da revelação da tua graça, da tua misericórdia e do teu Espírito sobre ele. Nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Grande abraço Nacifão. a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Até já.